Eu quero cumprimentar a todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho neste momento, através deste vídeo, falar um pouco da vida de Noé. Como nós podemos entender nas Escrituras Sagradas, Noé, ele foi um homem que passou por uma grande experiência, foi um homem que foi escolhido por Deus como o justo no mundo antigo. E Noé, ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e tinha também a sua esposa, e os filhos de Noé também as suas esposas. E o que nós vamos entender nesse exato momento é que Noé, ele teve uma responsabilidade muito grande em suas mãos, colocada por Deus, de fazer uma arca para que o mundo antigo fosse salvo como pela pregação da justiça. E isso aconteceu. Mas algo que me chamou muita atenção foi depois que eles passaram do dilúvio. Noé, a Bíblia no capítulo 9 de Gênesis, a partir do versículo 20, a Bíblia fala que ele pronuncia bênção e maldição sobre um acontecimento que lhe ocorreu. No versículo 30 diz que Noé foi lavrador e passou a plantar uma vinha. E nessa vinha ele plantou uvas, com certeza, cana também. E não só isso, mas tudo que precisasse, talvez, para uma alimentação saudável naquela época. E o que eu posso entender é que depois, no versículo 21, a Bíblia diz que bebendo do vinho embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Nos nossos dias, dentro de sua casa. E a Bíblia fala que um dos seus filhos, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber aos seus irmãos. Ele viu e foi divulgar o que havia visto no seu pai. O que o seu pai tinha feito, que aos seus olhos estava errado. E ele saiu para fazer um comentário do erro do seu pai, achando que estava fazendo uma grande vantagem. Eu vi o meu pai nu, meu pai bebeu e estava lá jogado. Meu pai fez isso errado. E aquilo enfureceu-se, despertou a ira de Noé. E Noé, na hora de abençoar os seus filhos, por causa daquela ação, daquele ato de Cã, em vez de ser abençoado, foi amaldiçoado. A palavra de Deus diz que Noé chegou e disse, então Jafé, a Bíblia diz que Sem Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre o próprio ombro de ambos e andaram de costa com o rosto desviados e cobriram a nudez do seu pai, sem que o vissem. Quer dizer, eles sabiam que o pai deles agora estava ali. Eles sabiam que o pai dele não devia ter feito aquilo. Eles até sabiam que o seu pai estava errado. Mas eles se colocaram no lugar de filhos e não trataram em julgar o comportamento do seu pai, porque eles sabiam que eles tinham que honrar a seu pai. Eles sabiam que se eles honrassem o seu pai, eles seriam abençoados. E eles deram valor à bênção. Você quer ser abençoado como um filho? Então honre a seu pai. Não fique olhando para os defeitos do seu pai. Ele é seu pai. Ame a seu pai. Não tente querer corrigir a seu pai. Você é um filho. Você pode despertar uma tristeza ou um sentimento que pode impedir as bênçãos de Deus na sua vida.
primeiro mandamento como promessa é honrar pai e mãe. De que maneira você acha que está honrando? Será que desta forma está honrando o seu pai? Se estivesse honrando, Cã teria perdido a bênção em ter mostrado o erro do seu pai? E os demais irmãos dele, Sem e Jafé, teriam sido abençoados por não ter mostrado ao seu pai o seu erro? Então nós temos que passar um pouco a refletir em algumas determinadas passagens bíblicas e sabermos valorizar o que há de vir como promessa, como bênção de Deus para nós. Nossos pais são nossos pais e precisamos da bênção deles para sermos abençoados. Querendo ou não, está neles a autoridade, a palavra de nos abençoar, e não nos filhos em abençoar os pais, e sim os pais abençoar o filho. Um filho abrir a boca para degredir a imagem do seu pai é atrair para si a maldição. Então, se você um dia já fez isso, corrija-te. Busque perdão de Deus, busque pedir perdão antes que você desperte sobre você a maldição, antes que você desperte sobre você aquilo que Deus não tem reservado para você. Observe que a palavra de Deus diz que então Sem e Jafé tomaram um pano e cobriram, despertando Noé do seu vinho, soube que o seu filho havia feito, o seu filho mais novo. E disse: maldito seja Canaã, e servo dos seus servos, e serão servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou e disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem e de Canaã. Canaã lhe seja servo. E engrandeceu Deus a Jafé, e habitou ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja por servo. Noé, passando o dilúvio, viveu ainda tantos e tantos anos, mas e viu a bênção de Deus sobre os seus filhos. Então, um pai quer a bênção de Deus sobre os seus filhos, mas e os filhos estão fazendo por onde ser abençoado? Se não, faça para que a bênção de Deus se cumpra na sua vida. Porque muitas das vezes muitos filhos estão vivendo um determinado tipo de vida e eles não ainda descobriram porque não estão sendo abençoados. Fica por aqui a minha palavra, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Salvador Jesus.